Olá, mais uma vez. Vamos hoje falar sobre mais uma mulher cuja história está descrita na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Essa mulher é a médium de Endor. Era uma mulher cananeia que vivia numa cidade, Endor, conquistada pelos israelitas, mas cujo povo não foi exterminado e nem expulso por eles. Então essa mulher era cananeia e vivia entre o povo de Deus. A prática da mediunidade, da adivinhação, da necromancia, que é a consulta aos mortos, era uma prática das religiões cananeias. E Deus havia proibido Israel de se envolver com qualquer espécie de ocultismo, seja consulta aos mortos, seja adivinhação, superstições. Israel era proibido por Deus de se envolver com essas práticas. Elas eram abominadas por Deus. E como essa mulher era cananeia, ela tinha essa prática, apesar de ter sido proibido isso pelo rei Saul na terra de Israel. Essa mulher, ainda escondida, desobedecia as leis do povo de Israel que dominava a terra onde ela morava. E Saul, que anteriormente havia expulsado os médiuns, os adivinhos, os necromantes da terra de Israel, agora totalmente desviado dos caminhos de Deus, desobedecendo a palavra de Deus e desesperado por uma direção, sendo que o próprio Deus havia decidido não falar com ele mais, já que ele não atentava para a palavra de Deus e sim para suas próprias decisões. Deus parou de falar com Saul. Deus o deixou às suas próprias consequências, à sua própria vontade. E ele então, desesperado, sem o profeta Samuel, que já havia morrido, ele então procura por uma mulher médium. E um de seus servos o leva até a casa dessa mulher, cujo nome a Bíblia não diz. E chegando lá, Saul foi disfarçado, porque afinal de contas ele havia proibido essa prática e expulsado esses praticantes da terra de Israel. Ele foi disfarçado até a casa dessa mulher. Essa mulher primeiramente relutou, mas ele prometeu que não falaria nada a ninguém, que ela estaria consultando o profeta Samuel, que já havia morrido. Era ele quem Saul gostaria de que fosse consultado. Então, depois da insistência de Saul, essa mulher consulta e invoca o espírito de Samuel. Ela não conhecia Samuel e ela recebe um espírito. E Saul entendeu que esse espírito era de Samuel, mas nós cremos que não era de Samuel. E então esse espírito traz uma palavra para Saul, uma palavra muito genérica, porque afinal de contas todos sabiam que Deus já havia rejeitado Saul e que ele não seria mais o rei de Israel, que o reino seria dado a Davi. Todos na terra de Israel sabiam dessa notícia. E esse espírito que veio até aquela mulher disse essas profecias genéricas, e Saul entendeu que era de fato o profeta Samuel, mas nós sabemos que não era. Então essa mulher se assustou porque ela descobriu que era Saul quem estava na casa dela, ficou com medo de ser morta e ofereceu uma hospitalidade grande ali para ele. A Bíblia diz que ela foi muito hospitaleira e tratou muito bem de Saul, talvez por medo. O que nós vamos refletir sobre a vida dessa mulher? Ela era uma mulher que vivia no meio do povo de Deus. Ela tinha suas práticas antigas. Ela sabia da palavra de Deus, porque as pessoas ao redor dela falavam sobre o Deus de Israel. E ela ainda assim era desobediente e continuava a praticar as coisas que Deus havia proibido. Ela era uma pessoa boa, ela era uma pessoa hospitaleira, mas ela decidiu continuar na vida de pecado, na vida de erro,
na vida da prática daquilo que era proibido. Quantas pessoas no nosso meio ainda são como essa mulher? Já ouviram falar da verdade, já leram as Escrituras, conhecem a palavra de Deus, sabem as práticas erradas e certas e escolhem continuar na prática errada. Isso só vai trazer prejuízo para a vida dessas pessoas. Se você tem essa consciência, se você conhece a palavra de Deus, que você possa praticar aquilo que Deus quer e não aquilo que você quer. Abandone as práticas erradas e viva uma prática correta de acordo com os princípios de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. Bom dia, Deus te abençoe.